Bem-vindos, bem-vindas a um episódio super especial de Os Futuros da Manhã. A gente está começando hoje a segunda temporada e vamos começar com um tema que interessa a todos. Vamos falar sobre o futuro da saúde, tecnologia, inteligência artificial, tudo aquilo que está moldando o futuro dessa área que interessa a todos nós. E hoje eu estou com uma referência na área, o Dr. Orlando Maia. Eu vou pedir para ele explicar, contar um pouquinho da história do que ele faz, porque é super vasto, tem um currículo invejável, né? E tem sido uma referência em diversas áreas. Dr. Orlando Maia, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando para os amigos aí. Quem sabe a gente conseguir acertar alguma coisa do futuro, né? Exato. O grande conceito aqui que a gente estava conversando é que o objetivo do podcast não é acertar um futuro, mas sim explorar, né, doutor Orlando, os diferentes futuros possíveis, que são infinitos. Então, o doutor Orlando já, né, há muitos anos investe em inovação, investe em tecnologia. Queria que contasse um pouquinho dessa história, né, desde lá atrás, como é que a saúde, a medicina se aproximou da tecnologia e como que a gente está vendo esse cenário hoje. Perfeito. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Orlando Maia, sou neurocirurgião e digo aí aos amigos que eu sou um neurocirurgião do futuro já há algum tempo. Vamos chamar assim, né? Então, assim, há alguns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, a tecnologia médica estava muito relacionada às coisas que a gente poderia fazer com a neurocirurgia convencional, que era a neurocirurgia que abria e eventualmente operava as pessoas de forma aberta. E a primeira onda da medicina foi, do ponto de vista tecnológico, foi para que a gente entrasse, né, de uma maneira minimamente invasiva para que a gente pudesse gerar menos dano ao paciente. Então essa foi a primeira onda, onde eu digo que eu fui um cara do futuro lá atrás, né? Sempre buscando, obviamente, estar enxergando o futuro, mas lá há 20 anos atrás eu fui o cara do futuro lá atrás no passado. Né? Então a gente entrou e começou a tratar os pacientes através do que a gente chama de procedimentos minimamente invasivos. Procedimentos que faziam pela virilha ou pelo braço, por dentro do vaso, e ia lá na cabeça e tratava aneurisma, malformação, AVC, essas doenças de uma forma geral. E AVC me parece que é talvez uma das doenças ou das situações que mais mata no mundo, né? Então é super importante a gente investir não só no tratamento, mas também no diagnóstico. Como é que hoje a sua conduta, o que vocês têm, né, dentro da medicina investigado, como que a gente pode ajudar a mais pessoas tomarem conhecimento de maneira precoce, de que elas eventualmente podem ter um risco de aneurisma, de um AVC, uma má formação. Se eu falar alguma besteira, algum termo que precisa ser corrigido, fica super à vontade. Perfeito. Que, como eu sempre falo aqui pro pessoal, né? Quem conhece é quem eu tô trazendo como convidado. Então, e a pergunta tá perfeita. E aí, olha a sua pergunta como ela foi tão perfeita. E 1 em cada 6 pessoas da vida vai ter um AVC. O que é um AVC? Acidente vascular cerebral, né? Existem 2 tipos, você citou algumas doenças que causam o tipo hemorrágico, que é aneurisma, malformação, que fazem o sangramento cerebral, seria um AVC que causam sangramento. Esse volume é menor, 20% dos aneurismas, dos AVCs de uma forma geral são causados por essa doença, mas 80% são causados por um entupimento de um vaso. Né? Uma obstrução circulatória, que a gente fazendo aquela nossa conversa inicial da analogia do passado para o presente, enxergando o futuro, né? O presente é que a gente aproveitou o que a gente fazia lá atrás para tratar aneurisma, que era tratar por via dentro do vaso. A gente começou também a tratar esse AVC, que até há pouco tempo você não tinha muito por fazer. Então hoje a gente tem aí as golden hours, né? A gente fala que às 4h30 iniciais dos sintomas de um AVC, a pessoa chegando num hospital preparado, ele consegue ter um tratamento adequado e conseguir retirar esse coágulo, ou através de um remédio, ou através de uma aspiração, ela consegue retornar à vida convencional. E como que a perícia do médico, a perícia do especialista pode se juntar à tecnologia? Como é que hoje as novas tecnologias na mão das pessoas certas pode ajudar a gente a usar essas 4h30 de ouro, né? Que eu entendi que são extremamente relevantes para a gente salvar a vida de uma pessoa, manter a qualidade de vida de uma pessoa. O que a gente tem de novidade? O que a gente tem sendo usado? Então, essa eu acho que é a nova onda. Quando eu falei para você lá, 20 anos atrás, a nova onda foi sair de uma cirurgia aberta para uma cirurgia minimamente invasiva, causando menos dano. Agora, a gente continua na cirurgia minimamente invasiva, mas os sistemas estão melhorando.
O que são os sistemas? A gente está começando a aprender que a inteligência artificial das imagens consiga ajudar a gente a ter o diagnóstico mais precoce possível, né? Porque quando a gente tem um AVC, e aí existe aí as questões iniciais, que são como você identifica, né? Primeira identificação, ela é domiciliar, né? É quem encontra a pessoa. Às vezes a pessoa está caída, tem uma deficiência de movimento motora, perdeu o movimento de um braço, de uma perna, não está falando direito, ou não está enxergando de um olho, ou está com uma tonteira absolutamente incontrolável. Isso são os sintomas, e isso é muito importante para a população em geral. Então a população em geral tem que prestar atenção, porque isso são sintomas de uma emergência médica. Antigamente você falava, vou deitar a pessoa um pouquinho, ver se ela melhora, ou vou dar um café com açúcar para ver se melhora. Não, vai rapidamente para o hospital. Então deixa eu só e achei muito legal que você olhou para a câmera lá para explicar para a galera. Quais são os sintomas, ou o que eu, como um familiar ou alguém que convivo com alguém que pode estar sofrendo uma situação dessa, o que eu tenho que observar primeiro e o que eu tenho que fazer? Então, os sintomas de um AVC são, primeiro, sintomas súbitos. É aquilo que acontece de uma hora para outra, né? A pessoa perde movimento, e ela pode perder de um lado inteiro do corpo, só de um membro, perder a visão. Essa visão normalmente é unilateral, pode alterar a fala, pode alterar o equilíbrio. Esses são os sintomas que você tem que anotar em casa. Minha mãe está confusa, ela não consegue falar, ela não consegue ficar em pé sozinha. Isso são informações que a pessoa não pode negligenciar. Ela tem que. Isso é uma emergência médica. Antes a gente esperava para ver se a pessoa mede a pressão, ver se a pressão está alta. Hoje não tem que esperar nada. Você tem que ir para uma emergência médica mais próxima possível, porque isso começa a contar tempo, né? Esse tempo dos sintomas é uma obstrução que entupiu algum vaso cerebral, e esse vaso cerebral deixa de receber oxigênio e glicose, que vem na nossa circulação, e o neurônio morre se ele não recebe esse oxigênio e essa glicose. Então, o quanto antes a gente retorna à circulação, melhor é. E aí vem conectando a nossa conversa sobre o futuro, né? Porque lá atrás a gente não fazia nada para esse paciente. O impacto disso era imenso, porque a população, 1 em cada 6, era imenso a quantidade de pessoas que você vê sequeladas, de pessoas que você vê passando no shopping. Se você perguntar a alguém da família, sempre conhece alguém que tem alguma sequela de um AVC, e essa pessoa doente leva 2 outras pessoas da família, porque depois, tendo a sequela, você precisa de gente para cuidar, precisa de fisioterapia, precisa de uma série de coisas, a pessoa não fica independente, então tem uma série de situações. Então, essa é a situação do passado. Com a introdução do catéter minimamente invasivo, a gente começa a gerar um outro tipo de tratamento, e esse tratamento atual é o tratamento de desentupimento, vamos chamar assim, né? Que a gente pode fazer por catéter ou com remédio. E é onde entram os sistemas e a inteligência artificial e tudo isso. Quanto antes você chega no hospital, é melhor para esse paciente, para que ele retorne às funções normais. Em compensação, quanto antes você chega no hospital, você tem as informações que a gente chama dos sintomas, né, que o paciente tem, que estão ali, que o médico vai conseguir identificar esses sintomas, porém, as imagens que ajudam a gente, né, ao diagnóstico, e aí a gente não precisa ter imagens de altíssima tecnologia, como ressonância magnética. Uma tomografia convencional já é o bastante, que o que a gente precisa naquele início é diferenciar se a pessoa teve um AVC hemorrágico de um AVC que a gente chama de isquêmico, que é o AVC por entupimento e obstrução. Nessa hora é onde a tecnologia ajuda, porque hoje os sistemas estão identificando esses pacientes, ele consegue ajudar, o que a gente chama de protocolos já escritos para isso. Ele começa a dizer para mim assim, ó, a chance dele ter um AVC de tal tipo em tal local, e a imagem hoje, a identificação da imagem, porque quanto antes você chega, mais próximo do normal é essa imagem. E é isso que a gente quer, tratar o cérebro normal, não o cérebro que já morreu. É o cérebro que ainda pode ser salvo. Desculpa te interromper, mas eu fiquei bem interessado nesse ponto. Então, quando o paciente chega, né, quando eventualmente o familiar que identificou aqueles sintomas, falou, pode ser um AVC, vou levar para emergência. Cheguei rápido numa emergência, uma emergência boa, uma emergência próxima.
o cérebro, a imagem do cérebro, a imagem da tomografia, né, ela não vai ter muitas evidências perceptíveis ao olho humano, por mais que o médico seja treinado. Mas um sistema especializado, e aí depois a gente vai diferenciar, né? Porque quando a gente está falando de inteligência artificial hoje, o pessoal pensa muito ChatGPT, essas soluções. Eu queria que a gente tentasse entrar um pouquinho mais tecnicamente nesse tipo de sistema, quanto tempo ele foi treinado, com o que ele foi treinado, por que ele é tão melhor quer dizer, não é que ele é melhor, né? Depois a gente pode até falar do hibridismo, como que o médico junto com o sistema pode ser melhor do que cada um separado. Conta um pouquinho pra gente disso, então, que eu fiquei bem interessado então, e você entende muito melhor de sistema do que eu e vai poder ajudar nisso aí, e eu vou tentar te explicar da minha forma médica para isso. Vamos embora. Né? Mas assim, hoje o cérebro, quando chega muito próximo da obstrução, ele está normal. E aí o olho humano tem uma dificuldade de comparar imagens, como o computador, na verdade, o que faz é uma comparação de imagens com um banco de dados. Né? E ele compara muito também, o que o olho humano também faz, é comparar um lado com o outro. Porque o AVC, ele não dá nos dois lados do cérebro. As obstruções, ela acontece normalmente em um dos lados do cérebro. Né? Então você vai buscar uma comparação de um lado com o outro do cérebro para enxergar aquele lugar que está em falta circulatória. E ali, sim, ter o tratamento. As 4h30 são as 4h30 ideais e possíveis para você usar um remédio que ajuda a dissolver esse coágulo, mas não é só isso, até a gente pode tratar até 24 horas em casos selecionados, através do catéter, desobstruir, ir lá e aspirar mesmo, como a gente faz uma analogia àquela empresa que tira rotorrouter, né? Que desentope, o rotorrouter do cérebro, que desentope mesmo o vaso e retorna a circulação cerebral. Então, por isso é importante o quanto antes, e importante a educação, né? Porque você ajuda o médico a acertar mais. E aí, não só então na parte de identificação, o sistema, ele provavelmente foi treinado com milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, ou até milhões de imagens de, eventualmente, cérebros saudáveis e cérebros com um AVC em diferentes estágios, e aí ele conseguiu identificar os padrões para poder detectar, olha, aqui tem um padrão que eu aprendi. E existem diversas tecnologias que a gente pode utilizar para isso, né, como o aprendizado de máquinas, machine learning. Não é a mesma tecnologia que a gente usa para IA generativa, que virou a grande, né, bambambam da atualidade, mas tem fundamentos semelhantes. E aí dali a gente consegue, então a máquina consegue ajudar o médico no protocolo seguinte. Isso, porque a gente criou uma escala, né, o médico gosta de dar ponto, né, pontuação, essa escala chama Aspect. É uma escala que a gente, quanto mais pontos, de 0 a 10, quanto mais pontos a pessoa tem, 10 seria o cérebro normal, e a gente vai tirando pontos, né? A gente tira, se ele aparece uma área já morta do cérebro, a gente bota para Aspect 9, e a gente vai assim determinando. Então o computador consegue fazer a analogia do ponto com as imagens que ele tem no banco de dados, de milhares de imagens do banco de dados, e principalmente a comparação de um lado do cérebro com o outro, e ele consegue enxergar, né, através de tonalidade e tudo isso, melhor essa área que está com falta de circulação. E isso enxergando melhor e dando um diagnóstico melhor e mais rápido, a gente ganha aquele tempo, que é o tempo para poder você desobstruir aquele vaso. Mas quem dá essa pontuação é o médico. Então, quem dá é aquela história que a gente conversou aqui antes, né? É o híbrido, né? A gente diz ainda que a tecnologia não substitui o olho humano, ela trabalha junto na parte híbrida, né? Mas se hoje você fizer um teste cego, né, pegando melhores especialistas e o computador acerta com mais frequência do que o olho humano. É claro, existem situações que são situações, por isso não está para substituir o médico. Por exemplo, uma pessoa que já teve 2 AVCs prévios, entendeu? E aí ela chega com um novo AVC, o terceiro AVC. Às vezes o computador se embaralha nessas situações que são situações que não são convencionais. Então por isso a gente diz que ele não substitui o olho humano. Ele é vamos dizer, um casamento entre o homem e a máquina. Que é o que eu acredito de inteligência artificial, né? Que muita gente tem medo de ser substituído pela máquina. E tem uma frase que tem sido repetida bastante, né? Você não vai ser substituído por uma máquina, mas possivelmente você vai ser substituído por outro ser humano que sabe usar a máquina melhor do que você. Eu não tenho dúvida disso. E aí tem uma... Assim que eu comecei a estudar o assunto, né, e a rememorar o assunto, lá em 2003, quando eu fiz o mestrado em inteligência artificial, porque ainda era muito
muito precoce essas tecnologias, apesar de inteligência artificial ser algo que é de várias décadas atrás, né, desde a época de Alan Turing. Mas que eu li, um dos primeiros artigos que eu li na área médica falava exatamente da identificação de tumores, né, tumores de mama, que quando você dava as imagens para a máquina, ela identificava com certo grau de precisão. Quando você dava as imagens para o ser humano, ele também identificava com certo grau de precisão, sem entrar no mérito de quem identificava mais ou menos. Quando você juntava os dois, você superava cada um isolado. Então, o ser humano com a máquina, o médico bem treinado, bem educado, com o uso de sistemas especializados, tem uma capacidade de acerto muito maior do que só com o olho dele e que só com o sistema. Eu gostei muito desse exemplo do AVC prévio, porque para a máquina ele não tem muitas vezes o histórico individualizado. Exatamente. E o médico tem, é isso? Exatamente. E esse casamento, né, da informação do passado com a informação do presente, é que juntando os dois você aumenta essa assertiva, né? Porque assim, o que dificulta a inteligência artificial, e você falou aí, você entende muito melhor do que eu sobre essas novas inteligências artificiais, é você aprender, né, a você enxergar essas situações que são diferentes, né? Essa situação ímpar, né? A pessoa que teve um AVC há 3 anos atrás, uma pessoa que teve um AVC há 1 mês atrás e um novo agora. Né, são 3 fases de AVCs diferentes, porque um já é uma cicatriz do passado, o outro é um que a gente chama de tempo mediano, né, subclínico, e um agora agudo. Então, essas dificuldades de aprender com o passado, que é onde entra a associação do médico com a máquina, aumentando essa assertividade e com isso olha fazer o melhor tratamento. Essa dimensão de entender o passado, o presente e o futuro para poder atuar da melhor forma, né? Por isso que aqui eu gosto muito, por isso eu sempre começo com contar um pouco a tua história, por onde, né, você passou, quais foram os grandes desafios, porque eu acho que a melhor maneira da gente falar dos infinitos futuros possíveis é entender o passado e o presente que a gente está. E por falar em presente, eu tenho uma curiosidade, assim, eu nem sei o quanto você está por dentro disso, mas dada essa importância que a tecnologia vai ter, que os sistemas vão ter, como é que está a educação dessa nova geração de médicos que a gente vai ter atuando nesse mundo tão diferente? Que assim, a gente tem pessoas super capacitadas, né, como o seu caso, mas a gente vai começar a ter uma série de médicos que já vão chegar nesse mercado, né, nesse mundo da medicina, com a necessidade de aprender a usar tecnologia. Como é que tá isso hoje? Você sabe? Vocês têm conversado nos congressos e tal? Então, essa pergunta é muito interessante porque eu acho que essa é a nova onda disruptiva da medicina. Eu acho que a medicina está ainda muito presa ao passado, está presa a uma educação médica, onde era vamos chamar de uma educação médica tradicional, que essa educação médica tradicional era a valorização do ser humano, né? Onde tudo que o ser humano tinha como expertise própria fazia muita diferença. Não estou falando que isso não vai ser importante, né, que é a expertise da pessoa em si, aquilo tudo que você desenvolveu, é o que a gente chamava dos Dr. House da vida, né, o cara que detinha dentro dele um conhecimento imenso e dependia dele para que aquilo tudo diferenciado saía. Agora, a nova medicina, ela vai ser uma medicina dedicada a sistemas, onde os sistemas e os fluxos de sistemas vão determinar, né, o diagnóstico mais precoce, a possibilidade diagnóstica, aquilo tudo que era dentro do ser humano, ele vira um sistema. E o ser humano vai precisar aprender a lidar com aquilo. E a medicina não enxergou isso. A medicina ainda acha que ela vai continuar formando pessoas diferenciadas para que as pessoas diferenciadas detenham o conhecimento. E desse conhecimento ele passa. Eu digo o seguinte, a medicina mudou. A medicina era um ofício, né? Era igual, eu digo assim, igual no passado você tinha um carpinteiro ou você tinha um sapateiro, que você escolhia alguém para te substituir, alguém que você ia passar todo o seu conhecimento para aquela pessoa. Esse alguém poderia ser um alguém, dependendo do que você faz. Eu, na minha vida, já formei aí diversos neurocirurgiões endovasculares dentro desse Brasil todo aí, pessoal sabe, né? Pessoas que aprenderam comigo. E eu ia fazendo isso, aprendendo, ensinando. Eu acho que esse momento ele muda. Você não vai mais ter aquela coisa que você passa o ofício para uma pessoa. Você vai passar agora para os sistemas de desenvolvimento de aprendizado. E ali o sistema vai ajudar que as pessoas entendam aquilo e trabalhem junto
com essa inteligência aí que vem pela frente. Mas essa questão do trabalhar junto que eu acho que é fundamental, né? Porque a gente vê em outras áreas que as pessoas começam a ficar muito dependentes também dos sistemas. Então, a área de produção de conteúdo, de desenvolvimento de software, hoje você consegue ter ferramentas que... Poxa, eu não sou um bom designer, mas quando eu preciso de um design básico para me atender numa situação, eu tenho lá as ferramentas que eu consigo produzir. Mas eu não entendo de brand, eu não entendo de semiótica, de perspectiva e tal. Talvez eu faça algo para resolver o meu problema ali. A gente não corre o risco de ter profissionais cada vez com menos repertório, porque muita parte fica no sistema. Eu sei que é uma questão filosófica, não tem certo ou errado, mas acho que vale a pena a gente discutir. Não, mas eu acho que você está muito certo naquilo que você está falando, mas assim, a medicina tradicional também já vive esse problema no momento, que a gente vê as escolas formando cada vez maior número de médicos, né? Porque medicina é caro, né? É uma rentabilidade educacional, né? Então o critério de formação não tem muito, né? Então você também vem hoje na medicina tradicional piorando a qualidade técnica dos médicos novos, né? Então isso é um problema, né? A gente já existe esse problema no momento e obviamente a gente tem que cuidar desse problema para frente. Mas vou pegar a tua história e vou dar um exemplo. Me convidaram para dar uma aula no último congresso da Sociedade de Neurocirurgia aqui do Rio, nesse ano presente, e eu sempre dou aulas da minha técnica endovascular. Esse ano me convidaram para dar as aulas da técnica endovascular, só que me convidaram para dar uma aula sobre empreendedorismo médico. E aí, eu sou destro, né? Falei, aceitei, mas era minha mão canhota, né? Falei, eu vou falar sobre empreendedorismo médico para médicos, né? Numa coisa que não é o meu dia a dia. E eu fiquei assim, aceitei a aula e falei, como é que eu vou desenvolver essa aula? Né? Como seria no passado? No passado eu pegaria alguém, talvez você, talvez um outro cara empreendedor, me ajuda aqui, vamos construir uma narrativa, uma história para que eu escreva essa aula e dê essa aula. E eu fiz o seguinte, peguei um estudante de medicina, que por um acaso é meu filho, que está terminando a faculdade de medicina, e juntei com um administrador e falei o seguinte, eu quero dar essa aula através da inteligência artificial. Eu quero que vocês achem plataformas de inteligência artificial e a gente vai dar as nossas questões e o que a gente quer de objetivos nessa aula e vamos deixar a inteligência artificial produzir as aulas. E nós fomos em 6 inteligências artificiais, escolhemos aquela que fazia mais sentido, e aí é onde entra o ser humano. Fomos ali, lapidamos, ajeitamos, porque a inteligência artificial não tem aquela situação do relacionamento humanizado, demos a nossa humanização àquilo ali, apresentei a aula no congresso. Quando terminou a aula, todo mundo falou, sua aula foi bacana, tudo. Eu falei, então agora eu gostaria de dizer para vocês que eu não sou o autor da aula. O autor da aula sou eu, junto com um time de um jovem, estudante de medicina, um administrador jovem e a inteligência artificial. Então eu acho que esse é o caminho da inteligência humana, né? É saber utilizar todas as ferramentas que ele vai ter pela frente, ou seja, o jovem médico vai ter que estar com a cabeça aberta para saber o seguinte, olha, eu vou ter que buscar agora, em vez de eu ter que raciocinar quais são todas as hipóteses diagnósticas, o computador vai me dar a hipótese diagnóstica. E depois que ele me der a hipótese diagnóstica, eu vou olhar cada hipótese diagnóstica com a probabilidade, que vai isso que a inteligência artificial dá, a probabilidade daquela doença, né? E vou ali administrar aquela probabilidade para poder chegar à frente mais rápido e com o melhor e o mais assertivo, né? Perfeito. Eu tenho 2 temas que eu quero falar contigo. O primeiro, quer dizer, o primeiro não, o segundo vai ser sobre empreendedorismo na área da saúde, que eu sei também que você tem investimento em vários negócios, né? Tem clínica referência e tal, quero saber mais sobre isso. Mas antes eu quero voltar a essa questão. Quando vocês fizeram a aula usando plataformas de inteligência artificial, muito provavelmente essa inteligência artificial bebeu de fontes, de milhares de fontes diferentes, né? Ela não cria esse conteúdo, ela se baseia em conteúdos prévios que foram usados para o seu treinamento. E agora fazendo paralelo para a medicina, para a saúde, quando a gente tiver esse médico que está sendo, de alguma maneira, apoiado ou subsidiado por uma plataforma, por um sistema, muito provavelmente essa plataforma, esse sistema foi treinado pela sabedoria de
milhares de outros médicos, estudos, artigos, casos e tudo mais. E tudo bem, porque é isso, né? Porque quando a gente educa uma pessoa, a gente também oferece a ela casos, né? Artigos, teorias, conceitos e tudo mais. Mas existe um problema. Quando o ser humano, quando o médico, quando o arquiteto, o engenheiro, o designer, o advogado está olhando e aplicando, ele está sempre aprimorando aquele ofício, né? Aquela forma de fazer. A máquina tem um risco, que é o risco do viés. Tanto que, por exemplo, se hoje você entrar em qualquer... Tem um problema que a gente tem falado bastante, né? Sem entrar em questões políticas e tal, que é o racismo dos algoritmos, por exemplo. Perfeito. Se você entrar na máquina e pedir uma imagem de CEO, não bota nem artigo, CEO de empresa, provavelmente vai aparecer uma pessoa como nós. Né? Um homem branco na faixa dos 40, 50, talvez um pouco mais. Por quê? Porque ele foi treinado com milhares de imagens de CEOs brancos, porque era o que a gente tinha historicamente, né? E a gente vê aí uma diversidade aumentando cada vez mais. Existe esse risco. Como que eu posso sempre retreinar com os novos aprendizados? Porque às vezes o aprendizado vem do que eu sei naquela hora. Eu percebi que talvez não fosse o melhor procedimento, por alguma situação, não é minha área, mas por alguma situação eu fui lá e aprendi. E como é que eu vou levar isso para que outras pessoas no futuro aprendam aquilo que eu identifiquei? A medicina sempre foi uma arte de você ter várias maneiras de chegar ao mesmo objetivo de formas diferentes, né? Tem gente que enxerga por uma linha reta, tem gente que enxerga um pouquinho mais torto, mas vai chegar no mesmo objetivo, né? Mas o que a gente tem que alcançar é o objetivo lá da frente, né? Então, assim, o que eu acho que essas inteligências e isso que você fala hoje do viés diferente vai funcionar da mesma forma. As pessoas vão aprender também a lidar com isso, porque também a garotada mais jovem, né, você vê, o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, o último foi em setembro em Belo Horizonte. Eu estava numa confraternização com diversos jovens que ainda não são neurocirurgiões. E assim, a produção científica dos jovens hoje é muito maior do que a produção científica do que era na minha época, há 30 anos atrás. Porque assim, o acesso também a tudo isso ficou muito mais fácil, né? Hoje, um jovem estudante de neurocirurgia para produzir um artigo científico na melhor revista do mundo de neurocirurgia, o acesso dele hoje é muito mais simples para ele enviar isso. Então eu acho que assim, a gente não tem que temer esse viés e essa história, porque eu acho que a própria história se corrige. Como você falou, a imagem do CEO branco em algum momento vai se corrigir. Você está vendo que no momento a diversidade vai levar esse monte de CEO diferente, porque essa é a realidade, né? E o que vai chegar lá é que daqui a pouco a própria inteligência se corrigiu. A imagem não vai ser mais essa. Desde que a gente deu os inputs. E aí claro. Eu fiquei, é um certo alento isso, saber. Eu não sabia dessa informação, que hoje a produção científica das novas gerações é intensa, porque a gente é até curioso, né? Que antes de vir para cá, eu fui impactado por um artigo, né, de que o dicionário Oxford determinou como a palavra, a expressão de 2024, cérebro podre. Né? Por acaso, estava lendo, né, e tal, e de repente, até porque eu estava lendo o assunto, estava vendo lá seu perfil, né, algumas publicações. E por que isso acontece? Porque a gente está cada vez mais consumindo conteúdos rápidos, baratos, né, aquela dopamina instantânea no TikTok, no Instagram, vendo ali carrossel, imagem curta. Não tô criticando a dancinha nem a musiquinha, nada, porque eu acho que é legal, é importante você ter diversidade, né? Mas você, cada vez menos, teve também uma outra pesquisa recentemente que a gente perdeu 7 milhões de leitores, né? Então 7 milhões a menos de pessoas leram pelo menos um livro a cada X meses pela métrica, e aí eu me preocupava, mas essa informação que você me deu esse certo alento de que quanto mais a gente tem a máquina nos ajudando, menos a gente exercita, e parece que não. Mas me preocupa também, tá? Vou agora trazer um outro viés dessa nossa conversa. Porque assim, isso tudo que você falou leva uma coisa que eu falo muito parecido com o que o Oxford falou, que é a preguiça de pensar, né? Isso é um problema, né? Porque a pessoa tem todas as soluções possíveis da tecnologia e isso impede ela de desenvolver o raciocínio, ou seja, ela não lê mais, ela não vai mais à frente. E eu estava conversando com os meninos e eu estava preocupado porque a produção deles estava tendo um tipo de trabalho que a gente chama de meta-análise.
Meta-análise é um tipo de trabalho científico, entre aspas, mais simples de ser publicado. Você pega todos os casos de vários outros trabalhos, faz uma análise dos outros trabalhos e conclui dentro de que a produção científica foi feita por outro. Uhum. E aí, isso foi uma crítica de um professor da UFRJ de neurocirurgia, conversou comigo sobre isso, eu falei, vou pegar a molecada. Quando ele falou, eu falei, mas você só produz em meta-análise. Não. Meta-análise a gente produzia, agora a gente produz artigo original. Então aí isso me deu um alento, sabe? Porque eles também já enxergaram que a meta-análise era onde era possível a crítica em cima deles, né? Porque o artigo original, ele dá muito mais trabalho, ele é realmente uma produção científica, né? Porque é um artigo original, em busca de uma solução para que abasteça as fontes de dados, que na frente serão as consultas da inteligência artificial. É isso. Né? Então, assim, isso me deixou bem satisfeito, sabe? Porque não era um ou dois, eram, sei lá, uns 12 meninos jovens, e assim, eu vi que eles estão enxergando isso para frente, né? Então isso me trouxe uma tranquilidade, né? Legal, a gente vai voltar a falar sobre tecnologia e inteligência artificial, mas eu queria saber um pouquinho sobre qual é a sua visão sobre o futuro do empreendedorismo na saúde, dado que você me deu essa abertura, e falar dos seus próprios, né, das suas próprias empreitadas, dos aprendizados, dos diferenciais. Acho que é um direito também abrir um pouco, né? Você fez esse carinho de vir aqui falar pra gente sobre neurocirurgia intervencionista ou endovascular, minimamente invasiva. A gente exato, que é um assunto que parece muito técnico, mas que pode afetar qualquer um de nós, nossos entes queridos, né? 1 a cada 6 pessoas precisa saber sobre isso. Então, mas vamos falar de empreendedorismo. Como é que hoje é um médico empreender? Então, primeiro assim, a minha história é uma história muito semelhante à de outros médicos, o que era muito comum no passado. Aquele médico que dá certo profissionalmente, né, que enxerga um caminho do futuro, que era o tratamento endovascular. Isso eu estou falando do ano 2000, né? Então, assim, lá atrás ninguém fazia, e aí busquei a técnica, comecei a fazer, então isso tudo gera o sucesso, entre aspas, nessa situação, e você começa a ter aquele crescimento orgânico, né? Que eu chamo assim, você começa com você mesmo, daqui a pouco você está com um pequeno grupo, depois esse grupo cresceu, depois você começa a ensinar, você começa a mostrar para todo mundo como faz, e isso fez crescer o nosso grupo, que chama Interneuro, e levou até a gente a ter um hospital aqui no Rio de Janeiro chamado Quali Ipanema. Então esses grupos são ligados à técnica endovascular e da neurocirurgia convencional, porque também operamos a técnica convencional, operamos coluna, operamos tumor, que a gente falou aí sobre tumor de mama também, a tecnologia ajuda no tumor cerebral, por exemplo, né, no algoritmo, né? Então assim, a gente trata todas essas patologias do sistema nervoso. E a gente investiu muito na medicina e tudo isso aí, sobre empreender, né? E a gente cresceu em clínicas, em hospital e tudo isso. E a gente também vive um momento agora, vamos chamar assim, de talvez de inflexão ou deflexão, não sei muito bem explicar, da saúde em si como um todo, né? Porque a nossa organização da saúde no Brasil era composta por uma parte pública, né? Que sempre teve todos os problemas da parte pública, e a saúde suplementar, que é assim a maneira correta de chamar os convênios, né? Os seguros de saúde. A gente passou por um problema seríssimo relacionado à pandemia, que eu não sei se a pandemia é o fator realmente verdadeiro da causa dos problemas econômicos dos seguros de saúde. Eu acho que isso foi apenas a gota d'água. Eu acho que vinha num sistema que eu já falei algumas vezes para os planos de saúde em si, que eles não conseguem sair de uma... Sabe aquela situação do cachorro que corre atrás do rabo? Eles não conseguem sair de uma situação que eles se convencionaram a achar o normal, que é muita gente paga, pouca gente gasta e o que sobra é o adequado, né? Então isso não é mais uma realidade. Eu acho que hoje se gasta muito, a tecnologia médica foi subindo, existe remédios hoje para uma terapia genética que custa 17 milhões de reais uma ampola, e aí você vê na justiça o plano de saúde é obrigado a pagar, né? Então aí alguém diz assim, mas o plano de saúde não deveria ser obrigado a pagar.
Né? Então, assim, eu não sei, porque eu acho que isso também é uma forma de entender a medicina do passado. A gente, em algum momento, da mesma forma que eu falei que a inteligência artificial vai aprender ali a se consertar, eu acho que esse mercado vai aprender a se consertar, porque do jeito que tá ruim para todo mundo. Tá ruim para o plano de saúde, tá ruim para o médico, tá ruim para o vendedor de material, tá ruim para o hospital e o pior, tá ruim para o paciente, que deveria ser o principal, né, disso tudo, ficou nesse meio desse fogo cruzado. O que eu acho curioso quando a gente fala exatamente sobre isso em todos os outros mercados que eu conheço, a tecnologia veio para universalizar, baratear, democratizar o acesso. E quando me falam por que o custo da medicina aumentou, em geral falam, porque a tecnologia avançou. E aí, para mim, é um pouco um contrassenso, né? Claro que, de novo, eu estou falando sobre um setor que eu não conheço, mas eu conheço de negócios, conheço de empreendedorismo, conheço de estratégia, conheço de tecnologia. Se a gente pegar, por exemplo, até na própria produção de filme, né? Você hoje tem tecnologias que permitem a gente estar aqui fazendo um podcast, né? E distribuindo o nosso conteúdo. Na medicina é o contrário. Não, a medicina também barateou com a tecnologia. Se você for imaginar que o AVC, por exemplo, que a pessoa ficava o resto da vida tendo que fazer fisioterapia, reabilitação, todos os gastos que essa pessoa tinha, e hoje você desobstrui e a pessoa volta ao normal, barateou. O grande problema nosso na medicina não é esse. Nosso grande problema na medicina quando você hoje contrata, entre aspas, um seguro, você tem um bem, né? Então você segurou o teu automóvel, né? Você tem uma BMW, você sabe que o valor final da tua BMW custa 350 mil reais. Você segurou, a seguradora sabe que ela vai pagar no máximo o valor do bem, 350 mil. Quando você segura saúde, você não tem valor. Para mim, esse é o grande problema e aonde vai chegar o nosso mercado. Não tem teto de gasto, né? Onde vai chegar o nosso mercado. Para mim, onde vai chegar, esse é o que eu enxergo como futuro, tá? O futuro vai ser, você vai ter um seguro teu, da tua saúde, que ela te dá o direito de segurar R$1 milhão. E aí você vai ter autonomia sobre o gasto desse R$1 milhão. Se você vai em consultas durante um ano, você vai pagar aquele profissional que você queira pagar e você vai entregar lá o recibo para a seguradora, ela te repõe. E ela vai calcular o teu risco de acordo com o teu perfil médico e com a tua vida. Como é qualquer seguro. Se você pegar alguém de seguro para falar aqui, ele vai falar que é assim. O problema é que a medicina fez um seguro que não tem teto, né? E aí fica uma briga. O paciente precisa usar tudo que é, entre aspas, tecnologia que a medicina lhe dá, e o convênio faz de tudo para não pagar nada que ele tem direito. E aí gera a judicialização. E aí é muito comum você ver o plano de saúde falar assim, o índice de judicialização subiu, explodiu, no Brasil tudo é justiça, a justiça dá tudo. Não é isso, é que como a regra ela é indefinida, acaba indo para a justiça, né? Porque a saúde suplementar, teoricamente, tem a obrigação de cumprir, né? O paciente tem o direito. Se você tem um direito, você quer o melhor. Você não quer buscar algo que o plano diga que não é o melhor para você. Você tem que confiar no teu médico, no que o teu médico diz, né? Então, esse é o ponto de inflexão hoje. Eu acho que do ponto de vista aí, assim, de empreendedorismo médico, qual é o caminho da medicina para frente, qual é o caminho da medicina suplementar, qual é o caminho... Eu acho que o caminho vai para o seguro individualizado, entendeu? Não uma carteira coletiva onde a maioria paga por aquilo que o outro não consome. Eu vou buscar alguém de seguro-saúde, né? Acho interessante, acho interessante para conversar sobre isso. Acho interessante, acho que até deveria, se você quiser, eu venho aqui para debater porque eu tenho esse viés de cobrança, porque o seguro-saúde, a medicina suplementar sempre quer cortar gasto, como se essa fosse a solução do sistema. Né? Duas soluções que eles querem: aumentar o valor para o paciente e cortar gasto. Será que esse é o caminho? Eu não enxergo. Esse é o caminho óbvio, né? O óbvio seria, se eu aumento o preço para o paciente e diminuo o que eu gasto, sobra mais. Né? Mas acho que isso é muito óbvio. Mas ainda é no modelo mental do passado que não tem uma disrupção. Exatamente. Agora, por falar, então, nessa questão do empreendedorismo, eu até tentei mapear aqui, quando você contou a história, de que, na verdade, é uma história que a gente observa de
empreendedorismo de sucesso, assim. Primeiro passo, né? Identificar uma oportunidade, não só no o quê. Então, o que o mercado precisa? Bom, precisa de uma abordagem não invasiva de neurocirurgia. Sim. Como vou fazer isso? Usando a neurocirurgia por catéter, né? Pela Isso tecnologia de lá de trás. Ao longo do tempo, então era sua atuação, usando, aprendendo. Usando... Só que hoje a gente tem o seu podcast, a gente tem informação. Você imagina isso na minha era que era a era analógica? Uhum. Eu não tinha nem celular. Na era lá atrás, o meu Google, minha inteligência artificial foi meu chefe. Uhum. Meu chefe na época chegou para mim assim e falou assim: você está acabando a residência de medicina, de neurocirurgia, e você vai fazer o quê para frente? Falei, não sei, talvez operar tumor, operar. Falei assim, ele falou, vou te falar uma coisa, faça algo diferente. Perfeito. Que é a questão do empreendedor buscando o diferencial. Mesmo sendo um médico, né, um residente na época, tendo um mentor, né, que de novo, é muito que a gente observa no empreendedorismo. Sim. Bacana, e você estava com a cabeça aberta, Sim. com perdão que não foi nenhuma, né, para fazer o não invasivo. Claro. E aí começou com o que a gente chama do mínimo produto viável, que era o seu próprio conhecimento ali atuante. Só que como não tinha tanto esse acesso a outros, você começou a formar time, formar outras pessoas, a educar, que é também o que a gente vê muito no empreendedorismo. Terceiro passo é buscar o crescimento. Então começou a trabalhar ali talvez uma marca, né, a se tornar uma referência. A medicina durante muito tempo não permitiu que, como em outros setores, se fizesse um trabalho de publicidade, propaganda, né? Então... E isso é um assunto interessante, sabe por quê? Porque eu costumo dizer, né, que assim, a comunicação atual, né, LinkedIn, muito menos até, Instagram, YouTube, ela costuma dar autoridade até quem não tem autoridade a falar. Isso é preocupante, porque muita gente fala sem eventualmente ter uma expertise naquilo. E como o que você falou antes, a gente tinha uma limitação, né, dada pelo nosso conselho de classe, né, o Conselho Regionais de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, de que você não podia ter explicitar muita situação do ponto de vista médico, né? Então, quem fazia, mesmo não estando autorizado, ganhava uma autoridade, e quem não fazia porque não era permitido, não tinha essa autoridade de internet. E graças a Deus houve uma mudança, né, dessa convenção do que pode e não pode. Existe uma nova legislação do que se pode falar, do que se pode divulgar e tudo isso. E isso eu acho que trouxe, né, as pessoas que têm autoridade para poder também falar, né, sobre as patologias, os tratamentos e tudo isso. E é o que a gente vem fazendo, vem exercendo esse direito de comunicar, né, a todo mundo o que a gente pode fazer. E olha que bacana, assim, por isso que a gente sempre tem que fazer uma curadoria, né, de quem a gente está abrindo espaço. Eu acho que tudo aquilo de mostrar para as pessoas como identificar os sintomas, o que fazer, como agir para salvar não só a vida, mas às vezes a qualidade de vida posterior daquela pessoa, daquele ente querido, daquele paciente. Falar um pouco do futuro da educação na área de saúde, na área da medicina, dos grandes problemas que a gente pode viver com a saúde suplementar. Tudo isso aqui a gente só conseguiu fazer por conta desse diálogo aberto. E aí, na sequência, pegando lá a tua história, então crescimento, construção de autoridade e disrupção. Né, de encontrar novas tecnologias, que eu acho que é esse momento de agora. Sim. Dos sistemas, da inteligência artificial, para não correr aquele risco que a gente conversou no início do papo, né? Eu era o cara do futuro desde o passado, só que muitas vezes, quando a gente fica muito bom em alguma coisa, a gente começa a ficar cada vez melhor naquela coisa. Então, mas isso é uma coisa que me incomoda a cada dia, né? Eu acho que assim, as pessoas que estão sempre à frente, que enxergam o futuro, são os incomodados, né? Então lá atrás eu era o incomodado e não fazia a mesma coisa. Encontrei um caminho. Esse caminho criou tudo isso que você falou. Autoridade, volume, você pode chamar do que for, né? E a gente sempre teve à frente dentro do mesmo, né? Dentro da nossa tecnologia, surgiu algo novo, a gente sempre estava à frente, ou ajudando a desenvolver, ou testando, ou realizando, ou fazendo, sempre em primeiro naquilo ali. Só que chega um momento que agora me traz um novo incômodo. Eu venho com esse incômodo já, vou dizer, uns 2, 3 anos aí, ou um pouco mais.
E sempre procurando me reunir com pessoas mais jovens, com pessoas mais focadas na inteligência artificial e tudo isso, para poder enxergar qual é esse novo caminho para frente, né? Então, eu enxergo, né? Além, a gente falou sobre o futuro da medicina suplementar, que eu ousei falar qual é o caminho que eu acho do futuro, e eu acho que o novo futuro da medicina é tecnologia e educação. Educação, porque eu acho que essa história chegando o mais rápido possível na mão tanto do leigo, do paciente, para que ele identifique o quanto antes o que pode ser. E vou te contar uma história sobre isso, que é uma história interessante. Um técnico de TI, sempre uma pessoa que gostou muito de medicina, interessada, é real essa história, e ele sempre viu coisas médicas. E ele viu, por um acaso, em algum momento, não eu falando, sobre AVC, né? Que tinha tempo, que tinha que ser o quanto antes, que tinha que se fazer tudo antes. E aí, o pai dele tem um problema em casa, a acompanhante do pai dele liga para ele e fala: o seu pai caiu aqui na sala agora e ele não está mexendo um lado. Ele falou: isso é um AVC, isso é uma emergência. Foi para casa, fez aquele contato normal com o SAMU, viu que o pai dele estava bem, apesar de ter tido AVC. A SAMU disse a ele que demoraria mais de 1 hora para chegar em casa e falou: não posso perder esse tempo. Colocou o pai dele dentro do carro e procurou a primeira emergência que ele imaginava como a emergência que pudesse ter condições de atender. Olha a decisão, sim, como foi primordial. Ao chegar no hospital, ele já informou na recepção, porque quando a gente treina a equipe de AVC, a gente treina desde o recepcionista, desde se tiver um segurança na porta, né, para que ele identifique que aquilo tem tempo, né, que é o tempo que salva a vida, que eu falo. Esse tempo, ele é fundamental. Então, ele já chegou no hospital comunicando: meu pai é prioridade porque ele tem um AVC e tem tempo. Olha só a diferença que ele fez. Quando ele fez isso, ele alertou a todo mundo na chegada, ele abriu prioridade, entrou primeiro para tudo quanto é lado, chegou lá dentro, o médico, ele já falou: meu pai está tendo um AVC, eu li que é uma prioridade. O médico falou: não, o senhor tem razão, é uma prioridade e tal, fez a tomografia, identificou um AVC, a gente foi lá, desobstruiu, o pai dele voltou completamente ao normal. Você vê como a visão e a educação do leigo fez a diferença nesse caso. E vai fazer, e com certeza a gente aqui está chegando para que outras pessoas possam assistir e ver isso e entender que isso daí faz a diferença. Não, eu vou fazer questão da gente pegar esse trecho e aquele outro e botar um corte para a gente dar uma impulsionada, porque acho que quanto mais gente souber disso, né, e assim, fora até do setor médico, que eu acho que muitas vezes, quando vocês produzem conteúdo, fica ali restrito, eu acho que uma missão. Eu vou contar essa missão, uma missão que eu organizo, a gente organizou a 5ª corrida do AVC. Esse ano foi a 5ª corrida e caminhada do AVC. Esse ano, o último, sempre a gente organiza ela em outubro, porque o dia 29 de outubro é o Dia Mundial de Conscientização do AVC. E a gente sempre pega o final de semana próximo. Esse ano foi, acho que, salvo engano, 26 de outubro, foi na Lagoa. Ano que vem a nossa vai ser em Copacabana, já foi no Aterro, foi em outros lugares. Qual o objetivo dessa corrida? Eu digo assim, eu vou gritar para todo mundo ouvir. Igual aquela música diz, eu vou gritar que existe essa doença, que essa doença ela é possível de ser evitada, que ela é possível de ser tratada, e isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. Entendeu? Então, assim, por isso é uma corrida que a gente está junto com a Sociedade de Neurocirurgia, é uma corrida sem fins lucrativos, com o objetivo realmente de que a população saiba que existe a doença e que ela pode ser tratada. E existe algo que eu posso fazer, que qualquer um possa fazer para diminuir esse risco, ou pelo menos antever uma possibilidade de um AVC? Excelente pergunta. Medidas preventivas, né? A gente vai adotar 2 caminhos de medidas preventivas na vida. Né? Primeiro, as 10... não vou chamar de dicas, 10 orientações da Organização Mundial de Saúde para viver mais. Isso já são para todos nós. Vamos lá. Prática de exercício físico regular pelo menos 3 vezes na semana. 120 minutos de aeróbico e algo contra a resistência muscular. Alimentação de forma saudável, né? Para que a gente tenha uma alimentação curricular.
né? Porque a gente come muito ultraprocessado, né? Aquele fast food inadequado. Não é proibir ninguém de comer, porque a gente sabe que a vida atual não é isso. É só que isso não pode ser o seu dia a dia. Você tem que ter uma alimentação regrada, né? Alimentação saudável. Não fumar. Né? Isso eu digo que assim, 70% dos meus pacientes estão relacionados a tabaco. Né? E é muito comum estar relacionado. A gente está vendo aí uma onda dos cigarros eletrônicos que são tão ruins quanto. Né? Prática de algo regular, que a Organização Mundial de Saúde não gosta de falar em religião, mas que tenha algo relacionado à meditação, religiosidade, algo que você possa limpar o seu cérebro. É algo voltado, de alguma maneira, para autoconhecimento, saúde mental. Saúde mental. Perfeito. E aí você pode usar isso, um Tai Chi Chuan, um yoga, você pode usar isso, uma religiosidade, você pode usar algo... Espiritualidade em geral. Espiritualidade em geral. E está escrito isso. 6º e 7º, controle das suas taxas de colesterol e glicose. Né? Que aí é onde a gente vai entrar nas segundas medidas, que são as medidas médicas de prevenção. Né? Mas estamos lá, né? Objetivando. Falamos já várias aí sobre exercício, fumar, taxa de colesterol, tudo isso. Faltam 3, que aqui eu acho que minha memória vai me falhar aqui das outras. Mas se a gente for lembrando, a gente vai falando. Mas são 10 medidas... Qualquer coisa a gente pega depois e bota ali no embaixo. vídeo ali. São 10 medidas, depois o pessoal pode ajudar a gente ali. Mas são medidas de vida de hábitos saudáveis. Né? Então, assim, medidas que a gente sabe que se a gente adotar... E eu costumo dizer, eu peguei isso do nutrólogo, nutricionista. Vontade a gente tem quando é criança. Depois de adulto, você não tem vontade. Você tem obrigação. Tá. Boa. Então existem obrigações que você não pode faltar. E essas obrigações são essas aí. Cuidar do seu organismo, cuidar da sua pressão arterial. Lembrei mais uma. Controle da sua taxa de pressão arterial. Tá? A 8ª. Né? Então assim, suas taxas de colesterol tem que estar adequadas, suas taxas de glicose tem que estar adequadas, sua alimentação tem que estar saudável, você tem que estar praticando atividade física, você não pode fumar, e são coisas que... Tem nada... Do estresse deve estar nessa, né? De algo da espiritualidade. Exatamente. Então assim, isso tudo estão relacionados a hábitos de vida saudável. Né? Então isso é uma forma que você rotineiramente vai prevenir. Agora vamos entrar na parte médica. Né? A parte médica a gente passa... a nossa vida inteira, e a gente tem um banco genético, né? Assim como você falou do banco da inteligência artificial, né? Já falava o professor Enéas que cada hélicezinha do nosso DNA tem informações ali, de milhares de informações ali dentro. Então você tem um banco genético. Você olha para você, para trás, para sua família. O que seu pai e sua mãe, o que seu avô, qual é a história da sua família? Né? Então assim, se a sua história familiar é uma história de quem infarta o coração, de quem tem AVC, de quem teve um aneurisma, então você tem que estar muito mais atento do que uma pessoa que não tem esse histórico familiar. Mas a história familiar pode ser de outra coisa, de um câncer de mama, então você tem que estar de olho no câncer de mama, ou no câncer de próstata, você tem que estar de olho no câncer de próstata. Né? Então assim, isso é tudo muito importante. Né? Então, após os 45 anos, basicamente, você tem que ter um controle da sua saúde. Então você precisa ter um médico para chamar de seu. Esse médico não precisa ser um neurocirurgião, não precisa ser um neurologista. Ele pode ser um clínico, pode ser um cardiologista, mas você precisa de ter um médico que vai dosar as taxas, que vai pegar o teu histórico familiar, que vai pegar tudo isso. E aí a gente volta à medicina tradicional, né? Que você vê assim, quando vai ser essa interseção do nosso futuro, que vai estar lá a tua história familiar e ele vai te alertar? Eu acho que não está longe disso. O seu banco de informações, que hoje é uma outra falha que a gente não tem na medicina suplementar e no próprio SUS, que é o prontuário único. Se a gente tivesse um prontuário único, onde todas as suas informações, de todos os exames que você faz, de tudo que você faz, estivesse num único banco de dados, você poderia traçar
qual é o perfil familiar seu e seu perfil. Para enxergar, provavelmente no futuro, qual é o risco do seu seguro-saúde que será teu e não um seguro coletivo que é baseado no que poucos gastam para poder pagar o que é caro de algum que gaste. E muito provavelmente tem muita tecnologia que pode ajudar isso, né? Não só essas 10 dicas, não só essa parte médica. Por exemplo, os wearables, né? Ou os smartwatches. Eu posso falar com sinceridade. Eu passei a me preocupar muito mais com quanto eu me movimentava, quanto que eu ficava de pé, o quanto que eu estava queimando de caloria. Até mesmo, eu sei que não é tão preciso assim, mas a questão... Não, mas é excelente. Hoje você consegue ter uma doença que dá muito AVC, que é uma doença de uma alteração do ritmo do coração, chamada arritmia cardíaca. A principal delas se chama fibrilação atrial. Né? A pessoa começa, o teu coração, que tem um ritmo de batimento, ele começa a bater fora do ritmo. Quando ele bate fora do ritmo, essa nossa perfeição humana de bombear faz com que possa formar um coágulo, e esse coágulo pode ir para o cérebro. Os smartwatches identificam fibrilação atrial. Ele diz se você está em fibrilação atrial. Então você vê como a tecnologia... E outra coisa, o que a gente falou assim, o médico para chamar de seu. Os exames de sangue hoje em dia vão começar a ser via smartwatch sem precisar tirar o sangue. Frequência, né? Isso é uma coisa que eu tive... Lá atrás eu tinha um sonho, né? Que era a gente poder ter diagnóstico diário de todas essas nossas taxas, né? Então, por exemplo... Você mora num lugar ou trabalha num lugar onde você está, de alguma maneira, ali passando todo dia, agora com remoto menos, mas que você poderia checar uma urina, poderia checar alguma coisa, olha, a taxa de glicose subiu aqui, pelo que eu estou percebendo, né? Ou, eventualmente, tem alguma coisa por imagem. Então, que a gente pudesse ter indicadores... O que transformou a inteligência artificial? Só para fazer um paralelo. Como eu já falei, ela existe há décadas, os algoritmos, as redes neurais, né? Até interessante porque a inteligência artificial é muito baseada nos conceitos de redes neurais, já existem há décadas. O que mudou nos últimos anos? A grande disponibilidade de informação, a grande disponibilidade de capacidade de processamento. Imaginei isso, por conta o primeiro por conta de sensores, né? Por conta da internet, então você está produzindo indicador o tempo todo, você está coletando indicador o tempo todo, a capacidade de processamento com os novos microprocessadores, o novo desempenho da máquina, então isso foi exponencial. Mas por último, e não menos importante, talvez até mais importante, foi a universalização dos sistemas, que antigamente para usar a inteligência artificial eu precisava ser programador. Hoje eu posso ser médico, advogado, engenheiro, técnico, porque... Acessibilidade. Acessibilidade. E aí eu faço exatamente essa palavra pro ponto. A acessibilidade do diagnóstico, a acessibilidade de ter os meus indicadores de saúde o tempo inteiro sendo processados por máquinas e disponibilizados para os meus médicos, para o meu médico que me acompanha. Hoje o Daniel, né, na última semana ele fez todos os círculos aqui de movimento, então ele fez vários desses itens aqui. E outra coisa, você acha que a gente não vai acompanhar o Daniel em casa? Eu já fiz uma proposta dessas minhas tentativas de propostas disruptivas a seguro de saúde. Falei assim, vamos montar eu tinha tudo montado, um plano. Falei, eu quero montar um plano de acolhimento dos teus pacientes, todos que estão relacionados à coluna. Aí era doença de coluna. Qual era a ideia? Todo paciente que fosse a uma emergência do plano de saúde X e procurasse por coluna, ou que fizesse uma ressonância de coluna, ou uma tomografia de coluna, automaticamente buscaria esse dado dele e esse paciente passaria por um acompanhamento dele frequente. Qual era o objetivo disso? O objetivo disso era que eu acompanhasse ele através de smartwatch, através de uma central, onde eu saberia qual era a frequência de exercício, a frequência de tratamento, tudo ele para poder desenvolver qual seria o caminho de saúde de coluna dele. Né? Só que assim, a gente esbarrou na dificuldade. Acesso ao dado, né? Acesso ao dado, nem sempre os planos estão preparados para ter aquele dado de todo paciente que passou, entendeu? Então esse é o problema que a gente hoje, com essa situação sua da conexão neural, que você fez a analogia, que é isso aí mesmo, isso está chegando muito fácil. Né? Então assim, o que vai chegar para a gente é que a gente vai acompanhar o Daniel dia a dia. A gente não vai mais acompanhar o Daniel quando ele for ao médico. E quando o problema for muito mais custoso, as intervenções tiverem... Por isso eu discordo que tecnologia sobe preço. Tecnologia não sobe preço.
Tecnologia, pelo contrário, ela baixa preço. Uhum. Tudo que a gente fez até hoje, e a medicina também tem uma situação engraçada, porque assim, o que aliás é de mercado. Tudo que é lançado, a gente falou sobre uma ampola de um remédio que trata uma doença genética que custa 17 milhões. Ele custa 17 milhões hoje, mas amanhã tem um concorrente e cai para 7, daqui a pouco é 700, daqui a pouco é 7. Uhum. Né? Então, essa é a natureza também de mercado, né, na medicina. Não, perfeito. A gente falou de muita coisa bacana, infelizmente a gente tem aí uns 10 minutinhos finais, assim, talvez até um pouco menos, mas eu queria retomar a história que você contou da tua carreira e tentar fazer um paralelo para hoje. Então você estava lá como médico residente, né, em neurocirurgia, e aí estava pensando seguir um determinado caminho, chegou o seu chefe ali, o seu orientador, o seu mentor, não sei qual é o Sim, nome. é isso aí, mentor mesmo. E ele te ajudou a identificar um caminho. Hoje a gente tem vários... E você sabe que ele nem me ajudou a identificar o caminho. O que ele me ajudou, que é, na verdade, isso é muito comum com empreendedores de uma forma geral, né? Ele me trouxe um incômodo. Uhum. Porque, na verdade, eu estava seguindo um caminho que era um caminho, assim, do natural, sabe? Um caminho do repetitivo. Eu estava indo no caminho de todos. E ele chegou, e ele como mentor, né, com obrigação daquilo, ele falou para mim assim, tipo assim, você vai continuar fazendo tudo igual ao que todo mundo faz? Ele, inclusive, ele falou, ele foi tão profundo, que ele falou assim, eu tenho mestrado em cirurgia de coluna, tenho doutorado em cirurgia de tumor, aí você vai sair da residência agora, você vai operar a mesma coisa que eu? Uhum. Estou falando isso de 25 anos atrás, quando não tinha a autoridade da internet. Falei, se ele tem razão. Falei, eu não posso repetir o mesmo. Primeiro que se eu repetir o mesmo até eu chegar até ele, vai demorar mais de 25 anos. Depois, o que eu vou agregar a esse grupo se eu fizer a mesma coisa que ele faz? Porque eu acho que isso é uma coisa importante, ter grupos, né? Porque você não consegue ser expertise em tudo, né? Então, se você tem time, o time forte é muito mais forte em tudo. Então, foi quando ele me causou esse incômodo aí e gerou, falou assim, faz algo diferente, menino. Falei, beleza, vamos procurar algo diferente. Sem querer também dar todos os passos, né? Vamos incomodar um pouquinho quem, de alguma maneira, seja da área e tiver assistindo. Dúvida. Quais são as grandes áreas que essa garotada nova que seria onde você estava 25 anos atrás, a gente é jovem, a gente só é jovem há mais tempo que ele. Isso, né? Aí. Com uns 20, 30 anos, jovem há mais tempo. E que tem um longo caminho aí pela frente. Que incômodos você acha que a gente poderia passar para eles? Que áreas, que perguntas? Então, nós tivemos uma sessão nas atividades pré-congresso da Sociedade de Neurocirurgia aqui do Rio, esse ano. Eles organizaram essa sessão pegando jovens neurocirurgiões para que eles falassem para os estudantes de neurocirurgia qual era o caminho. E chamaram 2 jovens há mais tempo, eu e um outro colega, para estarem presentes. E eu deixei eles falarem tudo, né? E fiquei ouvindo o final. Mas eu acho assim, eu vou falar aqui a mesma coisa que eu falei para eles lá no dia. Independente de qualquer história da vida, nada substitui o trabalho. Não existe colher sem plantar, que isso é um problema da atualidade, né? As pessoas acham que vai chegar ali e vai estar tudo pronto, né? Para que ela só execute, né? Então, tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito. E agora, enxergar qual é o futuro, né? Então, assim, a nossa área da neurocirurgia, hoje, caminha uma parte para cirurgia robótica, né? Eu acho que eu já operei um robô, tá? Recente, obviamente experimental, mas já existe casos em humano feitos, aonde eu daqui opero um paciente à distância. Eu acho que na minha geração ainda isso vai acontecer, né? Que é a cirurgia guiada por robô, né? Outra situação, eu acho que é trabalhar em sistemas, né? No desenvolvimento desses sistemas médicos para ensinamento, detecção e precoce das doenças. Eu acho que esses são os caminhos que eu consigo enxergar aí
esse futuro. Perfeito. E teve alguma coisa que eventualmente a gente não tem abordado, mas que está relacionado a esses infinitos futuros possíveis na área de saúde, medicina, neurocirurgia, vida melhor, vida mais longa, mais qualidade, que talvez faça sentido a gente falar? Não, eu acho que a gente falou bastante, pegou todos os temas. Você sabe que a Organização Mundial de Saúde prevê que em pouco tempo a raça humana vai viver 120 anos, né? Uhum. Já começa a fazer estudos para isso. Né? Então, assim, você vê que a gente vai viver muito mais, né? Então, as doenças também relacionadas a idosos vão ser muito frequentes. Né? Sim. Eu li um artigo uma vez, agora não sei o quanto que ele era crível ou não, mas que falava assim, ter, por exemplo, câncer é uma questão de tempo. De tempo. Porque quanto mais você tem a replicação vive, né? da célula, né, maior a chance de ter uma replicação equivocada, errada, Sem dúvida. e talvez, né, isso seja muito relacionado à longevidade mesmo. Então é um tema que se 1 a cada 6 hoje sofre um AVC, Isso aí. no futuro, se a gente vê 120, 150, eu já li até que a primeira pessoa que não vai morrer, pelo menos de causas naturais, vai nascer em algum momento. Isso, obviamente, é ficção científica. Claro. Mas quando a gente vê a curva de aumento de expectativa de vida, né, de que já chega ali aos 80 e poucos anos nos próximos, E cada vez na vai média. subir Às cada vez vezes, mais. pela própria aceleração da curva, tem algumas pessoas que mostram quando ela vai passar a ser mais de 1 ano por ano. Por isso que se brinca com essa questão da eternidade, né? Porque se você aumenta a expectativa de vida mais de 1 ano a cada ano, significa que você passou da curva. Mais óbvio, né? A gente tem diversos outros fatores. Então, tudo isso que a gente falou, né, de prevenção, das 10 dicas, né, da organização, 10 hábitos, né, que eu acho que é melhor, da Organização Mundial de Saúde, da questão do diagnóstico, do uso da tecnologia no acompanhamento, que isso para mim também é crucial. Eu sonho com um mundo onde a gente vai ter a nossa saúde acompanhada a todo momento. E isso é o ideal, porque quando você acompanha, você prevê, né? E pode Previne, fazer né? intervenções muito mais frequentes e mais baratas. Então, a minha glicose não sobe para 150, talvez 150 é um patamar perigoso, Sim, né? é perigoso. De 90 para 150 de um dia para o outro. Sim. Ela vai subindo de acordo com os meus hábitos e ali você pode, eventualmente... Com seus hábitos, com o seu histórico familiar, que é aquilo que a Sim. gente falou. Então, você vai buscar e cruzar essas informações. E você medindo o tempo inteiro, você vai começar, quando a tua glicose chegar a 98, opa, tu tem que ter atenção. Ou seu hábito mudou, ou você não está se cuidando, ou você vai ter que tomar alguma medida preventiva, que é medicamento. Uhum. Né? Então, isso tudo é o caminho. Por isso, eu enxergo tecnologia igual diminuição de custo e não aumento de custo. Perfeito. E falamos de empreendedorismo também, que é uma área que eu sou apaixonado. Eu acho que a gente está vivendo uma transformação no setor de saúde, né? Eu estimulo que a gente tenha mais profissionais da área de saúde identificando oportunidades, criando negócios, ajudando a democratizar. Então, desde, claro, você tem medicina de mais alta complexidade, mas você tem a medicina básica, aquela do atendimento, da consulta, que vai te ajudar a ter um direcionamento. Então, eu achei que foi um papo muito bacana, espero que você tenha gostado também, e tá super aberto aqui, sempre tiver alguma novidade, alguma ideia, vamos fazer debates, né? Acho que você deu uma ideia aí. Eu acho que debate. a ideia do debate trazer alguém de saúde suplementar seria bem interessante. Eu acho que isso aí vai contribuir bastante também para todo mundo. Ótimo. Então, quiser se despedir aí do pessoal. Só agradecer, muito obrigado. A gente se encontra daqui a 20 anos, brincadeira, para dizer de onde a gente acertou, qual é os nossos futuros, né, os futuros do amanhã, né? Espero que a gente tenha contribuído aí para ajudar todo mundo. Com certeza. Bom, então eu queria agradecer ao Dr. Orlando, né, todo o time dele que permitiu com que fosse possível a gente ter essa conversa hoje, como é um dos conceitos principais aqui do podcast Os Futuros do Amanhã. A ideia não é acertar um futuro, mas sim discutir os infinitos futuros possíveis, porque eles estão se desenhando hoje. A gente já viu e discutiu aqui vários sinais, tanto da área de saúde, da área de medicina, da área de tecnologia, que são extratos desse futuro que já estão presentes aqui. Como se fala muito, né, como o autor de Neuromancer falava, o futuro já está aqui, ele só está mal distribuído. E uma das nossas missões é distribuir cada vez mais, universalizar cada vez mais. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Acho que a gente vai continuar falando sobre saúde, tá? Vamos ver aí a questão das agendas. Sigam a gente nas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram,
Instagram, em todas aquelas onde a gente está presente, ouça no Spotify o áudio. E obrigado de novo aí pela atenção, agradecer de novo ao Dr. Orlando e sigam também o Dr. Orlando aí e fiquem por dentro de tudo que ele está produzindo, que tem bastante coisa interessante. Muito obrigado.